Parte 2. Zaqueu. Em Jericó vive um homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Ele quer muito ver Jesus, mas não consegue. É muito pequeno. Pretende conseguir isso de qualquer maneira. Calcula por onde ele pode passar. Sobe numa árvore e espera o grande momento. Vou satisfazer meu desejo. Vou vê-lo como se estivesse numa plateia. E ali vem Cristo, rodeado de gente. Avança lentamente. Zaqueu está ansioso. Aproxima-se. Já consegue ouvir. Toda a caravana, com Cristo ao centro, passa bem debaixo de sua árvore. Seu coração palpita como nunca. Finalmente o vejo. Finalmente o escuto. De repente, Cristo se detém bem ali. A caravana também. Cristo olha para cima. Todos fazem o mesmo. Veem a Zaqueu. Que vergonha! Um homem como ele trepado numa árvore. Cristo lhe diz: Zaqueu. E ele, maravilhado, se pergunta: como sabe o meu nome? Aumenta a expectativa em seu coração. Segue escutando. Desce depressa. Devo ficar em sua casa hoje. Não lhe diz: Zaqueu, você pode me receber em sua casa? Não. Dá-lhe uma ordem. Desce e pronto. Devo ficar hoje em sua casa. O que Cristo estará querendo fazer? O mesmo de sempre. Sua ordem põe Zaqueu diante das indagações. E este quem é? Está certo que faça milagres e tudo mais, mas em minha casa mando eu. Por sua própria conta decide vir à minha casa, obriga-me a descer e ainda exige que seja depressa. É como se eu lhe dissesse: esta noite vou jantar na tua casa, então ande logo. Você me responderia: ei, um momento aí. Em minha casa mando eu. Você vem quando eu convidar. Lógico. Zaqueu ainda está em cima da árvore, porém está muito mais diante da porta do reino de Deus. Assim, Zaqueu perturba-se. Não sabe o que fazer. Acocorado ali na copa da árvore, não consegue reagir, dizer nada. Porém, em seu interior, aquela personalidade não sujeita a Deus começa a trincar, a ruir, até que por fim se despedaça. Desce então da árvore e vai correndo para casa. Querida, onde você está? Rápido! Você precisa varrer a sala e ajeitar as cadeiras. Prepare algo e sirva a mesa. Rápido, que Jesus está vindo. Zaqueu, o que deu em você? Pergunta a mulher alarmada. Mulher, não há tempo. Ele já está vindo para cá. Mas quem está vindo? Jesus. Quem? Jesus? E você o convidou? Não, eu não o convidei. Então, ele mesmo se convidou. Zaqueu, espere. Pense um pouco, você perdeu a cabeça? Como ele está vindo se você não o convidou? Quem manda nessa casa? Essa é a pergunta. Quem manda? Zaqueu inclina a cabeça e diz de modo quase solene: até hoje foi eu, Zaqueu. De agora em diante, Jesus. Logo Cristo chega, senta-se à mesa. Em dado momento, Zaqueu não se contém mais, coloca-se de pé e diz ao Senhor: a metade de meus bens doarei aos pobres, e aos que roubei devolverei 4 vezes mais. Quem o ensinou tudo isso? Como experimentou tal mudança? É que agora é outro quem manda, e ele reconhece. Cristo então disse: hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando o homem perdido e rebelde, que não quer ceder à vontade de Deus, repentinamente muda sua atitude e sujeita-se a ele, encontra a salvação. Sem dúvida, nem todos reagem assim, pois ainda que Cristo ordene, ele não obriga. A resposta vem da parte do homem. O jovem rico. Certa vez se aproxima de Jesus um homem muito rico e lhe diz: bom mestre, que tenho de fazer para obter a vida eterna? Guarda os mandamentos, disse-lhe Jesus. Quais mandamentos, mestre? Cristo enumera alguns e com certa satisfação o jovem responde: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Que me falta ainda? Uma coisa ainda te falta, apenas uma. Que coisa, mestre? Vende o que tens, dá-o aos pobres, então vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem se entristece. Ele é muito rico.
Mas, Senhor, que estás dizendo? Para alguém receber a vida eterna, precisa vender tudo o que tem? Se eu estivesse entre os discípulos com minha antiga mentalidade, talvez tivesse dito a Cristo: Mestre, permita-me uma palavra. Isso que acabasse de dizer ao jovem não é bíblico. Onde a Bíblia menciona que para alguém entrar no reino de Deus precisa vender tudo que possui? Acaso não é gratuita a salvação? O jovem se encontra diante da porta do reino. Quase entra, mas não. Toma uma atitude que parece dizer: o que tenho é meu. Eu sou o dono e senhor de minha vida e de minhas propriedades. Assim, dá meia volta, olha Jesus pela última vez e se afasta, mergulhado em tristeza e trevas. Cristo fica olhando para ele. Pobre rapaz, parecia estar tão perto, porém não pôde entrar. E quando seu vulto se perde na distância, Cristo suspira e diz: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso significa que para entrar no reino de Deus temos de vender tudo o que possuímos? Entrar no reino não é questão de vender ou comprar. Há um só requisito: reconhecer a Cristo como Senhor da vida. Se Cristo é o meu Senhor, é Senhor de tudo que sou e tenho. Porém, se não é meu Senhor integralmente, com certeza não é meu Senhor. Este é o conflito que faz sucumbir o jovem rico. Cristo disse a um outro jovem: siga-me. Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai, pediu ele. Que diríamos nós em tais circunstâncias? Oh, meus sentimentos, vamos orar por você, vá para lá sem demora. Cristo, ao contrário, disse: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Que exagerado me parecia antes o pedido de Cristo a esse jovem. Agora entendo que Jesus pregava o evangelho do reino, no qual conversão significa total rendição à sua autoridade. Nenhuma única vez Jesus abandonou as normas, sempre exigiu tudo ou nada. Eu te seguirei, mas deixa aqui primeiro. Não, se queres me seguir, estou em primeiro lugar e não há nada depois de mim, adverte Cristo. Outro jovem ainda disse a Cristo: Senhor, eu te seguirei, porém permita-me despedir-me de minha família. Que bom menino, educado e afetuoso. Não há mal algum em despedir-se de seus pais, diríamos. Mas Cristo lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus Cristo busca homens que se rendam inteiramente a Ele, porque é com essa estirpe de homens que vai edificar sua igreja. Todos devem entender bem, desde o princípio, que segui-lo significa reconhecê-lo como Senhor e Rei da vida, como autoridade suprema e inquestionável. Ele é o Senhor da tua vida? É este o evangelho que temos pregado? Nós nos convertemos com esta mensagem? De onde, pois, surge a fragilidade de nossas vidas? De onde vem a frieza das nossas congregações? Temos acreditado em muitas verdades sobre Jesus Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, que é o Salvador, que ressuscitou, que responde às nossas orações e que voltará outra vez. Porém, não lhe temos entregado nossas vidas, não o temos reconhecido como Senhor, como nosso amo absoluto, como dono de tudo que somos e de tudo que temos. Temos nos convertido reconhecendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador pessoal. É de notar sem dúvida que na igreja primitiva as pessoas não se convertiam aceitando a Cristo como Salvador, mas reconhecendo-o como Senhor de suas vidas. Eu fico maravilhado ao ler em Atos sobre a vida dos recém-convertidos cristãos primitivos. Eu me maravilho ao comparar seu comportamento com o das nossas congregações. Que diferença! Depois de 30 ou 40 anos como crentes, nós nem de longe nos assemelhamos a eles. O motivo é evidente. Eles se convertiam levando em conta uma outra condição. Nas pregações, nós enfatizamos que Cristo é Salvador, Salvador e Salvador. E está certo, porém não era com este título que os apóstolos anunciavam a Jesus Cristo. Em todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo fala somente 3 vezes de Cristo como Salvador. Em algumas outras ocasiões em que aparece o termo Salvador, este refere-se a Deus Pai. No entanto, usa a palavra Kyrios, Senhor, mais de 300 vezes. Que proporção! Nós, ao contrário, apresentamos Cristo 300 vezes como Salvador e 3 vezes como Senhor, e o resultado é o estado atual de nossas igrejas.
Quando naquela época alguém se convertia, entregava-se a Cristo, não era uma simples questão de dizer, eu o aceito como meu salvador pessoal, mas de reconhecê-lo como Senhor da vida. Paulo afirma em Romanos 10, 8, 9, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como ocorre a salvação? Pelo confessar com a boca a Jesus como Senhor e crer no coração que Deus o levantou dentre os mortos. O maior pecado. Qual é o maior pecado? Por que Adão e Eva caíram? Por que mataram? Não. Eles roubaram? Também não. Blasfemaram contra o Espírito Santo? Não. Qual foi então sua maldade? Eles viveram sujeitos à autoridade de Deus até que determinado dia, quando então tiveram a infeliz ideia de fazer sua própria vontade. A linguagem popular ilustra muito bem no que consiste o maior pecado, com a tão ousada expressão, eu faço o que me dá na vontade. Esses impulsos que tenho de fazer aquilo que me dá vontade, parece-me que são mesmo a essência do pecado, rebelião contra Deus. Esse é o pecado que predomina no mundo. A Bíblia indica que nos últimos tempos o pecado se multiplicará, e é verdade. As pessoas cada vez têm menos vergonha de fazer o que lhes der vontade. Já não há mais respeito aos bons costumes, nem aos mais velhos. Nada. É um espírito que domina o mundo, tanto entre pais e filhos, entre patrões e empregados, em todos os níveis da vida. Esse espírito tem contagiado até mesmo a nós que nos chamamos membros da igreja, pessoas que podem ler a Bíblia, orar, testemunhar, ganhar almas, pregar, falar em línguas e fazer muitas boas obras e, sem dúvida, seguir fazendo o que lhes der vontade. Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim. Mas profetizamos. Apartai-vos de mim, agentes da iniquidade. Nunca os conheci. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque qualquer um que ouve minhas palavras e não as pratica, pode até ser que as ouça, creia, pregue, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porém, qualquer pessoa que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é reconhecer Cristo como Senhor da vida e viver cada dia evidenciando este reconhecimento.